Problemas e novidades relativos ao Alzheimer. Afinal, o Alzheimer tem cura? Houve avanços? Como está essa situação? Como é que as pessoas podem saber se são propensas ou não são? É uma dúvida que muitas pessoas têm, principalmente pessoas de certa idade e familiares dessas pessoas. Problemas com estresse, a arte de dormir bem é uma arte, né? É verdade. É preciso saber viver, como já falou o rei. E saber viver é dormir bem. Uma noite mal dormida é um dia mal vivido. Isso eu não tenho a menor dúvida. É por esses motivos que eu estou de volta à Clínica Moinhos, aqui na 24 de outubro, 1100, para conversar com o Dr. Jorge Luiz Winkler, um renomado neurologista que acaba de chegar dos Estados Unidos em mais uma viagem de pesquisa, de informações e trazendo tudo prontinho e quentinho para nossas informações. Tudo bem, doutor Jorge? Tudo bem, Cláudio. É um prazer estar de volta aqui no teu programa. A Sintonia Fina sempre é uma referência em várias atividades intelectuais e músicas, né? E algumas vezes também um esclarecimento para a população aí sobre algumas informações de doenças, né, que você tem me prestigiado aí com esse teu carinho. Estamos dentro da proposta da Unimed, cuidar de você, esse é o plano do Dr. Jorge, que é um dos donos da Unimed, afinal são 6.000 e tantos médicos cooperativados. Dr. Jorge, o senhor chegou dos Estados Unidos agora, recentemente, o que aconteceu por lá, em termos da sua especialização? Certo, Cláudio. A gente tem ido todo ano ao Congresso Americano de Neurologia, que eles chamam de meeting neurológico lá deles, que é anual, e lá aparecem todas as novidades que tem, os estudos que estão se formulando no avanço de muitas doenças neurológicas, né? Como eu te falei aqui em outra ocasião, quando o Ronald Reagan era o presidente da República lá nos Estados Unidos, se abriu um vasto campo de estudo na área do déficit neurológico progressivo, que é a doença de Alzheimer, né? Porque todo mundo sabe que o Ronald Reagan, já no primeiro mandato da presidência dele, ele já tinha doença de Alzheimer. Mas como a doença era uma doença progressiva, lentamente progressiva, ele completou o primeiro mandato, foi reeleito para um segundo mandato e foi liberado nessa época uma verba muito alta pelo governo americano para estudos na área de Alzheimer, né? Ele tinha consciência disso, né? Na verdade, ele foi informado pelos médicos deles que tratavam dele na época, né? E na época a gente não tinha medicamento nenhum que pudesse interferir na evolução da doença. Então, com esse advento, que foi denominado a década do cérebro, né? Surgiram alguns medicamentos, alguns mecanismos de deterioração cerebral que foram desvendados e se consegue hoje interferir na evolução da doença de Alzheimer, né? Claro que a gente não tem uma cura, como a gente não tem cura para o diabetes, né? Como a gente não tem cura para a pressão alta, né? Mas a gente tem controle dessas doenças e no próprio Alzheimer tem um controle, né? E isso é muito importante porque uma doença que você estaria totalmente deteriorado em 6, 7 anos, hoje as pessoas vivem 14, 15 anos e bem, né? Por um período mais longo, né? A pessoa fica bem. Isso é importante porque melhora a qualidade de vida, tem menos preocupações com a pessoa, assim, a família não precisa se dedicar tanto aos cuidados do Alzheimer, que acaba a família ficando doente também junto com o paciente, porque os cuidados são muito intensos, né? E a pessoa que tem Alzheimer, ela começa a repetir as coisas, ela repete 1, 2, 3, 10 vezes, e quem está cuidando daqui a pouco se estressa. Pô, pelo amor de Deus, já falou 10 vezes a mesma coisa. Isso é um sintoma. É um dos sintomas, exatamente. É um dos primeiros sintomas da doença de Alzheimer, né? Se a pessoa está repetitiva, né? Tem alguns sintomas que parecem que são derivados do Alzheimer e não são sintomas falsos. Exatamente. Assim, então, um conceito neurológico já longo, que como a doença do Alzheimer é uma doença que ainda não tem cura, quando a gente tem uma desconfiança do paciente que está começando a esquecer, começar a ficar confuso, se perde na rua, primeira coisa que a gente faz, a gente pensa em Alzheimer, porque é a mais frequente de todas. Vamos dizer assim, estatisticamente, os déficits cognitivos, mais de 50% é Alzheimer. Mas tem aquele outro percentual que não é Alzheimer. E essas doenças que não são Alzheimer são tratáveis. Então, ainda hoje,
em todo paciente que tem algum déficit cognitivo, que a gente pensa que realmente pode ser um Alzheimer ou outra coisa, a gente tem que procurar uma doença que seja tratável, porque aí aquele paciente fica curado. Por exemplo, o paciente pode ter uma deficiência de vitamina B12. B12. B12, exatamente. E aí começa a ter déficit cognitivo, então começa a ficar esquecido. Então repõe o B12 e ele fica curado, ele não tem Alzheimer. Ou o paciente tem um hipotireoidismo, a glândula tireoide não funciona bem. E aí começa a ficar esquecido, ficar mais devagar, mais parado, né? Que são sintomas do hipotireoidismo também. Repõe o hormônio tireoide, aquela deficiência cognitiva dele volta ao normal. Né? Ou o paciente tem uma doença que está voltando agora com o advento da AIDS, a sífilis, por exemplo. Né? A sífilis pode se instalar no cérebro, e quando se instala no cérebro começa a dar déficit cognitivo. Você trata a sífilis com antibiótico, fica curado. Então tem uma série de outras doenças, né, que a gente vai se alongar muito se falar todas elas aqui, né, mas que são tratáveis e que o médico tem a obrigação de investigar. Agora, é possível, doutor, se fazer um exame no laboratório e se ter a certeza se há ou não há o Alzheimer? Sim, isso aí é outra polêmica grande. Até há pouco tempo a gente dizia assim, o diagnóstico de Alzheimer de certeza é biópsia cerebral. Só que isso ninguém faz, abrir a cabeça da pessoa para fazer um diagnóstico de Alzheimer. Sendo que é uma doença que a gente não tinha muitas coisas para tratar. Né? Então, com o advento de novas tecnologias de diagnóstico de imagem, por exemplo, a gente tem uma aproximação muito forte da doença de Alzheimer e a gente tem praticamente 99% de certeza do diagnóstico sem fazer a biópsia cerebral. Mas hoje também já tem alguns exames de laboratório no líquor, né, que é aquele líquido que banha o cérebro e que você faz a punção lombar e mede algumas substâncias, né, ou mesmo em exame de sangue. Né, e essas substâncias podem indicar a pessoa que ela tem uma propensão a ter Alzheimer ou não. Agora, eu te pergunto o seguinte, você gostaria de saber se você vai ter Alzheimer, que ainda é uma doença incurável? Vai te gerar um estresse tremendo, não vai? É verdade. Então, se eu não tenho nada, por que eu vou procurar chifre na cabeça de cavalo? É verdade. Não é verdade? Agora, há algumas dicas muito importantes, do tipo, o próprio Dr. Jorge várias vezes falou no meu programa que o cérebro deve ser malhado. Um cérebro parado, atrofiado, uma pessoa que fica o dia todo em casa vendo televisão ou sem fazer nada, é um forte candidato. Né? É um candidato. Quanto menos você usar os teus neurônios, mais propensão você tem a ter Alzheimer. O próprio Ronald Reagan, que eu falei no início da nossa conversa, ele era um homem altamente inteligente e ele governou os Estados Unidos por 8 anos. Um ator de cinema. Ator de cinema, inteligente, né? Estava sempre tinha que decorar texto. Sim, tinha que decorar texto para fazer os filmes dele, então ele usava a cabeça dele. Então, o conselho para manter a cabeça bem ativa é ter atividades intelectuais, leitura, palavra cruzada, o que você quiser. Esporte, né? O esporte é muito importante para você melhorar a performance do teu neurônio. O senhor sugere informática, por exemplo, para as pessoas da terceira idade? Sim, é muito importante. Mas talvez mais importante do que isso tudo seja o exercício físico. Exercício físico. Porque, na verdade, assim, tem uma teoria de um autor americano que fala o seguinte, nos primórdios da humanidade, quando o homem era um macaco ainda, que estava lá na savana africana, ele ficava em cima da árvore e ele descia para comer e a hiena ia lá e comia ele. Né? Ele era a comida da hiena. Então ele não podia descer, ele comia a frutinha que tinha lá em cima e quando ele descia, ele tinha um risco enorme para descer a comida de outro bicho, de um leão, ou de uma onça, ou de uma hiena, e assim por diante. E aquele macaco não tinha a inteligência que o homem tem hoje. Então, quando acabou a comida de cima da árvore, o que acontece? O macaco teve que descer e teve que aprender a correr. E para aprender a correr de 4 pés é mais difícil, ele corria em 2 pés. Então ele começou a ficar ereto. Né? É uma evolução da espécie. Né? E aí ele começou a desenvolver. Então ele tinha que caminhar muito, fazer muito exercício, e o exercício proporcionava uma maior oxigenação cerebral, e essa maior oxigenação cerebral propicia um brotamento neuronal e vai aumentando o número de neurônios. Tá? E isso
tem já estudos estatísticos hoje que mostram o seguinte: quem faz exercício tem 50% de chance menos de desenvolver Alzheimer do que quem não faz. Então o exercício é muito importante para a prevenção do Alzheimer. O Dr. Roberto Marinho, dono da Rede Globo, falecido Dr. Roberto Marinho, comprou a TV Globo aos 70 anos de idade. Está aí um exemplo. Exatamente, exatamente. Então, quer dizer, se você comparar o homem com outros animais, o homem tem uma infância muito prolongada, de 12, 13, 14 anos. E os outros animais têm uma infância de um cachorrinho, por exemplo. Ele tem uma infância de 6 meses. Né? E ele vive, se você comparar a infância com a longevidade dele, a vida dele é muito longa. A vida do homem é muito curta. Né? Comparando o tempo de fase adulta, né? de infância para fase adulta. Então, a fase adulta é muito curta em relação à longevidade da infância. Né? Então, claro que a gente tem DNA preparado para viver muito mais. A gente poderia viver 140, 200 anos, como a gente lê na Bíblia antiga, né? Que tinha pessoas lá que viviam 200, 300 anos. Né? Mas, claro, o tipo de comida, o tipo de estresse que a gente tem hoje, o sedentarismo, né? A obesidade que hoje está endêmica, né? Então isso aí tudo vai trazendo doenças para as pessoas. A partir de que idade o senhor sugere assim, um cuidado especial, doutor? 50, 60, 40, 70? Pois é, a gente sabe que, por exemplo, o colesterol, que é o grande vilão da história, o colesterol ele começa a ser depositado nas artérias em torno de 7 a 9 anos de idade. E claro que é um processo muito lento e ele vai até um ponto que entope a carótida, por exemplo, e dá um AVC. Né? Ou entope uma coronária e o cara infarta. Né? Então, quanto mais cedo você começar com o exercício, melhor. Então a gente tem que passar de uma sociedade sedentária, que a gente é hoje, para uma sociedade mais ativa. E isso vai melhorar a performance do ser humano. Né? Estresse, o dormir mal, a preocupação, a correria do dia a dia, tudo isso pode conduzir a um AVC, que é um acidente cardiovascular. Agora, o AVC também merece certos cuidados, né, doutor? Do tipo, um AVC ocorreu, é preciso que haja uma correria para que em 3 horas haja um atendimento. Né? Exatamente. Hoje a gente tem uma janela terapêutica para a fase aguda do AVC até de 4 horas e meia. Né? Antigamente eram 3 horas que a gente tinha, hoje é 4 horas e meia, então dá um leque maior de atendimento. E a gente tem vários hospitais aqui em Porto Alegre que já tem uma equipe de plantão própria para atendimento do AVC. Eu mesmo fiz parte da equipe lá do Moinhos Evento, né, e a gente já tinha lá um grupo de neurologistas treinados para atender as fases agudas do AVC, para usar o trombolítico, para abrir a circulação cerebral numa fase bem precoce da doença e evitar as consequências maiores, né, as sequelas. Aí, por envolvimento em consultório e tal, eu saí da equipe e tem outra equipe lá. Agora, inclusive, meu filho está na equipe. Né? Está na equipe? Está na equipe, exatamente. Trabalha comigo aqui. Tá na questão equipe. Genética. Exatamente. Então, a gente tem esse tempo de 4 horas e meia, desde o primeiro sintoma da doença, que às vezes é complicado, porque, por exemplo, a pessoa está dormindo e acorda com o braço paralisado. Qual é a hora que teve o AVC? A gente não sabe. Então, nesses casos, a gente tem que ficar expectando, tentar melhorar o paciente, mas a gente não consegue usar o trombolítico para reabrir a circulação. Né? Mas quando a gente tem aquela janela própria, então, assim, a gente consegue usar o medicamento e abrir a circulação e o paciente fica com a sequela mínima ou sem sequela nenhuma. Né? O importante é que as pessoas saibam que os sintomas do AVC eles têm que ser conhecidos por todo mundo para poder, quando você tem um sintoma, você não esperar, não, me dá uma dormência no braço aqui, eu vou esperar um pouquinho, daqui a pouco passa. Não vai passar, vai para a emergência. Tá? Porque aí você está dentro daquelas 4 horas e meia. Braço esquerdo. Esquerdo ou direito, né? Pode ser o direito. Pode ser o direito, pode ser qualquer lado, dependendo da área do cérebro que pegou a isquemia, né? Às vezes é só um distúrbio visual, às vezes é só um distúrbio de equilíbrio, né? Depende da área do cérebro. O cérebro ele é compartimentado, né? Claro que ele tem integração de todo ele, mas tem compartimentos que, por exemplo, a área temporal é a área mais da memória, a área parietal, frontal, posterior é a área mais motora, né? E assim por diante, né? A área occipital é uma área visual, então é compartimentado. Então, quando você tem um sintoma diferente do normal, se você é hipertenso ou diabético, é mais um indício que você tem que correr para uma emergência. Né?
E a gente sabe que aqui no Moinhos Eventos tem uma equipe muito boa para atender os casos agudos de AVC. Na PUC tem uma equipe boa para atender os AVCs, na Santa Casa também tem. Então os hospitais todos estão se organizando para ter essas equipes treinadas justamente para isso, né? Me parece que é fundamental que você, para que a sua saúde ande bem, você faça a prevenção, visite o médico, faça um exame, faça uma consulta, cuide da alimentação, cuide do dormir bem, enfim, uma vida saudável ajuda muito. Exatamente. Sem excessos, claro que você tem que viver a vida, né? Mas sem muita bebida, sem muito sal, né? Com exercícios, né? Com paz de espírito, tranquilidade, porque, claro, a gente se estressa tem dois tipos de estresse: o estresse bom, que faz você progredir, e o estresse deletério, que faz você aumentar a tua pressão, depositar mais colesterol nas coronárias, ficar preocupado demais, ficar de cabelo branco, né, como se diz aí. Então esse estresse a gente tem que ser evitado, né? O consultório do Dr. Jorge Luiz Winkler está aqui na 24 de outubro, número 1100. É professor também da UBRA, o Dr. Jorge, e eu queria agradecer muito a participação dele, porque sempre o Dr. Jorge traz informações preciosíssimas para todos nós, justamente de uma área que todos nós, se fala até em transplante de cabeça aqui, que para encerrar, o que o senhor acha disso, doutor? Pois é, isso é um folclore que tem aí na imprensa e na mídia, né? Como é que você vai transplantar um cérebro e conectar todos os neurônios que estão na medula para o corpo funcionar direito? Isso não, por enquanto, não é só folclore, não existe nada nesse aspecto, né? O que pode ter, o que poderá ter no futuro, talvez a gente descobrindo fatores diferenciadores de células, que se criar células neuronais novas. Hoje já se cria, por exemplo, em paciente com AVC, que nós falamos há pouco, a gente já consegue criar novos neurônios com célula-tronco, né? Mas esses neurônios ainda não são funcionantes, eles estão lá, mas e aí? É tudo muito recente. É muito recente, exatamente. Então tem que ter um fator diferenciador celular mais específico para você poder ter um uso terapêutico dessa tecnologia de célula-tronco, senão não vai chegar lá. Muito obrigado, doutor, por essas informações, pela sua atenção para com a nossa equipe. O consultório está absolutamente lotado de pacientes, como sempre, e a gente, com certeza, vai voltar outras vezes aqui, colher a palavra importante do Dr. Jorge Luiz Winkler. Obrigado, doutor. Hein? Eu que agradeço a você, Clóvis, e o teu programa sempre está com uma audiência cada vez maior, né? E agradeço a tua participação e o meu convite por falar algumas palavras para o teu público. Chove, faz frio.